Eu sou a Lu Ongarato, empresária e consultora de marketing digital para pequenos negócios. E hoje eu vou contar um pouquinho sobre quem sou eu, o que eu faço e como eu posso ajudar o teu negócio. E se tu é uma pequena empreendedora, já te inscreve nesse canal porque toda semana tem um conteúdo novo. Mas para que tu entenda, eu preciso te contar como tudo começou. Lá em 1993 nascia eu, Luciane Ongarato, filha de dois jovens empreendedores que já tinham mais duas outras filhas e já estavam nessa jornada do empreendedorismo há bastante tempo. É claro que naquela época não tinha esse nome bonito, porque eu digo que eles são empreendedores por necessidade. Eles começaram a empreender porque era a única opção na época para eles. Eles são filhos de agricultores aqui no interior do Rio Grande do Sul e naquela época ou tu continuava na roça, como a gente chama, ou tu tentava a vida no Rio de Janeiro e em São Paulo. E foi exatamente isso que ambos fizeram. E como eu venho de uma família muito grande, o meu pai, por exemplo, tem 10 irmãos. Ele é o 11º, ou seja, ele é o caçula. Depois de um tempo morando no Rio de Janeiro, trabalhando nas churrascarias, eles começaram sociedade com os meus tios, com os amigos, aí já é coisa para eles terem que contar aqui, porque eu não sei a história completa. Mas eles tiveram padaria, bar, restaurante, churrascaria, vários comércios ao longo desses anos de empreendedor. E é exatamente por isso que eu digo que eu vivo desde sempre, desde que eu me conheço por gente, na base do empreendedorismo, na base dos pequenos negócios. E eu tenho muito orgulho disso, porque se não fossem esses pequenos negócios, eu não estaria aqui hoje. Foi realmente através dos pequenos negócios, dessa batalha no empreendedorismo, que eu tive oportunidades na vida, que eu tive oportunidade de estudar em boas escolas, de fazer intercâmbio, de me conhecer melhor, de entender o que eu realmente queria fazer da vida, construindo uma carreira sólida dentro da moda e do marketing. Desde a minha infância, eu sempre fui apaixonada por desenhar. Eu amava desenhar os looks que as minhas irmãs mais velhas iam usar, que as amigas das minhas irmãs, que as minhas primas. Eu amava desenhar roupas. E eu sempre dizia que eu ia ser estilista. E outra coisa que eu amava muito e que a minha mãe morria de raiva era montar os meus looks. Porque eu me apegava a certas roupas e eu não queria mais tirar aquelas roupas. Eu crescia, a roupa não servia e mesmo assim eu queria continuar usando. Eu me lembro até hoje do sentimento que eu tive no dia que a gente foi viajar de férias. Eu queria usar a minha blusa vermelha do ovo frito. Ela tinha um ovo frito aqui assim, de plástico, literalmente parecia um ovo frito. Só que ela já não cabia mais em mim, ela tava um top, eu tava apertada, tava ruim. E a minha mãe não me deixou sair com aquela blusa porque estava frio. Nós estávamos no inverno em Punta del Este e ela não me deixou usar aquela roupa. E até hoje eu me lembro do sentimento de perceber que realmente não dava mais para eu usar minha blusa favorita. E ao mesmo tempo que eu gostava tanto da moda, eu amava entregar os pastéis, as flores na fila aos sábados e domingos da churrascaria dos meus pais. E mesmo depois que eles se separaram, aos sábados eu continuava indo na churrascaria do meu pai, porque eu amava ver a movimentação, eu amava ver as pessoas, eu gostava de conversar. E um pouco depois, lá na minha adolescência, com uns 13 anos mais ou menos, a minha mãe teve que mudar todo o nome do bar dela em função de registro de marca, enfim. E foi o primeiro contato que eu tive com uma agência realmente de marketing digital, com toda aquela questão que envolvia. Eu já conhecia marketing, porque as minhas duas irmãs são formadas em marketing. Naquela época mais velha, já tinha se formado, já tinha levado o conhecimento dela para o bar da minha mãe, que também era dela, elas eram sócias nesse bar. E a minha irmã do meio estava iniciando na faculdade de marketing e eu estava no colégio. Mas já tinha o interesse, eu já gostava de ver o layout, de ver as ideias, de entender por que o nome, de pensar na parte gráfica. E mais ou menos nessa época também surgiu o tal do Orkut. Quem não lembra das famosas comunidades do Orkut? E eu adorava entrar lá e gerenciar
as comunidades, escrever coisas nas comunidades. Depois veio o Facebook, e aí a gente tinha uma página. E a minha parte favorita, claro, era tirar fotos e postar no Facebook. Sim, porque mais ou menos nessa época eu comecei a trabalhar com a minha mãe no bar, porque quando a gente fez toda essa remodelação, a gente começou a servir almoço também. E aí eu saía do colégio, pegava o ônibus, ia pro caixa do bar da minha mãe, trabalhava no caixa durante o horário do almoço e já preparava as postagens que iam acontecer depois do almoço para o bar, para o happy hour. E esse foi o meu primeiro contato com criação de conteúdo. Quando eu terminei o colégio, entrei para a faculdade e decidi fazer moda porque era um sonho que eu tinha desde criança. Fiz os meus 4 anos e meio de faculdade, pude fazer intercâmbio, morar fora, aprender mais sobre marketing nesse intercâmbio, em cadeiras complementares. Quando eu voltei para o Brasil, eu tinha uma única certeza, que eu queria trabalhar em pequenos negócios, porque eu acredito nos pequenos negócios e eu sabia que lá eu iria aprender de tudo de uma forma geral e iria poder olhar para todas as áreas de um pequeno negócio para entender o que eu realmente queria fazer no universo da moda. Foi aí que eu fiz meu primeiro estágio não remunerado. Eu trabalhei pouco tempo nesse estágio porque depois já surgiu uma outra oportunidade de estágio não remunerado também, mas em uma marca de roupa infantil que era o que eu amava na época, que eu realmente queria desenvolver a parte de produto infantil. Passei de estágio não remunerado para estágio remunerado, para contratada, até que um dia eu decidi que eu deveria buscar talvez uma outra coisa. Trabalhar em uma outra empresa pequena também, mas que tivesse setores diferentes. Porque nessa empresa eu fazia praticamente tudo, então não tinham setores separados, a gente não tinha a fábrica internamente, era tudo terceirizado. E eu queria ir para uma empresa que tivesse a fábrica interna e não externa para eu aprender processos de produção. E uma das coisas que eu mais amava era desenhar estampas. Então eu fiz vários cursos de estamparia e design gráfico para poder desenvolver estampas. Me inscrevi na vaga, passei, trabalhei anos nessa indústria como desenvolvimento de produto e de estampa. Até hoje eu vejo algumas estampas que eu fiz na rua e penso, olha lá aquela estampa que eu fiz. E quando eu estava nessa empresa, que era uma empresa pequena também, apesar de ter os processos de fabricação internos, ela só vendia por atacado, ou seja, para lojistas, e decidiu colocar um e-commerce para o varejo. Eu fui a responsável por acompanhar todo esse processo de implementação de e-commerce. Muito perrengue para conseguir implementar o e-commerce. Implementei um que não deu certo, implementamos outro, não entendia nada de linguagem, tudo dependia do programador. Até que nós entramos no projeto de e-commerce do Sebrae, lá nós desenvolvemos uma plataforma nova, muito mais prática, muito mais fácil. Hoje em dia já nem existe mais, porque foi comprada, mudou de nome, aí foi comprada de novo e agora já é outra plataforma. E dentro desse processo eu aprendi muito sobre venda online, sobre marketing. Eu já tinha na época um MBA em negócios de moda, e aí decidi fazer um pós-MBA em estratégias de marketing digital. E unindo o que eu estava aprendendo no pós-MBA com o que eu estava aprendendo dentro do projeto do Sebrae e com a prática da empresa, eu percebi que eu estava totalmente apaixonada pelo marketing de vendas e por pensar em estratégias. E foi exatamente nesse momento que eu estava desenvolvendo a parte de produto, desenvolvendo as estratégias de vendas e cada vez me apaixonando mais por essa conexão entre as estratégias que eu vivi o meu primeiro luto. Sim, de verdade foi o meu primeiro luto, a primeira vez que eu realmente me senti muito mal pela perda. Em abril de 2019, a Lua, essa minha cadelinha, faleceu. Ela teve um câncer que eu descobri em fevereiro de 2019 e de fevereiro até abril eu saía de casa para ir trabalhar na fábrica sem saber como ela ia estar quando eu voltasse. E como o câncer dela era no pulmão, o pulmão dela enchia de água e eu tinha que drenar. E o meu maior medo era que eu chegasse em casa e não tivesse mais dado tempo de levar ela para drenar o líquido do pulmão. Em abril ela faleceu e eu decidi que eu ia fazer alguma coisa com aquele sentimento.
porque eu precisava mudar o meu estilo de vida, eu precisava mudar a forma como eu estava levando a vida. Sim, eu era muito nova, eu não pensava em ter filhos, eu não tenho filhos, mas se algum dia eu quisesse ter filhos, não era aquele estilo de vida que eu queria para mim dentro de uma fábrica. E a primeira coisa que me veio na cabeça foi: eu posso fazer o que eu faço aqui de casa. Então eu cheguei para a dona da empresa e falei: olha, é assim, assim, assado, tô pensando em fazer isso, aquilo, aquele outro. E para minha surpresa, ela achou maravilhoso. Fechei o meu primeiro contrato de prestação de serviço. Passou uns 2 meses, mais ou menos, do que a gente tinha acordado, que eu ficaria na empresa até a entrega da coleção. Eu comecei a trabalhar de casa, comecei a desenvolver a parte de conteúdo, de tráfego pago para essa empresa e fui atrás de novos clientes. E sempre foi como prestação de serviço, eu, Luciane, com meu CNPJ. Nunca pensei em ter a grande empresa. Mas as oportunidades foram surgindo. Resolvi abrir a 404, que agora oficialmente está mudando de nome. A 404 está passando a se chamar Ongarato Digital. E na Ongarato Digital nós temos consultoria e estratégias de marketing de venda que englobam campanhas, tráfego pago e tráfego orgânico, ou seja, a criação de conteúdo. Eu deixei o link aqui na descrição para que vocês possam acessar o site e entrar em contato com a gente. E outra forma de auxiliar a tua empresa é através dos conteúdos que eu crio toda semana aqui no meu canal do YouTube. Isso, não esquece de deixar o teu like, te inscrever e ativar as notificações para receber os nossos conteúdos semanais. Aproveitando, eu vou te deixar aqui sugestões de vídeos para que tu possa assistir.